Expert Talks. Expert Talks. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Expert Talks. Eu sou a Jeane e estou aqui com vocês para os bate-papos sobre os programas, né, as possibilidades no mundo de intercâmbio e educação no exterior. E hoje é um tema que eu gosto bastante, que são os programas de férias. Né, Fih? Seja bem-vindo. Você já é de casa? Valeu, Gê. Obrigado, ó. É um prazer estar aqui contigo novamente, Sim. com vocês novamente aqui. E, obviamente, falar de intercâmbio, falar de programa de férias é um universo para ser explorado aí. Ó, hoje eu vou chamar uma das maiores autoridades Ela é no muito assunto, boa nesse assunto. no Brasil, Ela... sem dúvida Incrível. alguma. Olha, referência de intercâmbio e... de antemão, já quero dizer muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer estar com você aqui, Carla. Fique à vontade na nossa bancada do Expert Talks. Bem-vinda! Ai, gente, uma delícia estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado aí pelos elogios. Na verdade, a gente está há 30 anos trabalhando com educação internacional e o programa de férias, ele mora no meu coração, porque ele é um programa que eu diria que ele é o início da jornada de educação internacional. Né? Quando a pessoa começa ali a querer fazer uma experimentação internacional em grupo, com amigos ou com novos amigos, né? Isso tudo vai dando para ele o primeiro passo para esse descobrimento, que é a educação fora. E aí o céu é o limite, o mundo aos pés dos nossos estudantes, né? Muitas possibilidades, né, Carla? Muito bom, né? Você ia falar, Felipe? Não, eu ia dizer que é muito legal o programa de férias, porque é numa idade do ser humano onde o caráter está sendo formado, Exatamente. onde tem muitas descobertas. E até falando sobre isso, eu já queria começar perguntando para você, Carla, o tipo de perfil de estudante, de adolescente que pode fazer o programa de férias, porque é uma dúvida recorrente. A gente Exatamente. vê, mas eu posso, eu não posso, como é que vai ser? Então eu queria que você falasse um pouco do perfil do estudante. É bem importante essa tua pergunta, porque, assim, na verdade, as escolas internacionais, elas aceitam alunos a partir de 9 anos. Né? Ou seja, de 9 até 17 anos, que é naquela faixa etária que você falou, que eles estão querendo, sim, conhecer o mundo, que eles estão querendo se experimentar e que talvez, né, eles precisem ter uma primeira saída mais acompanhada, mais supervisionada, ou seja, eles vão ter a independência em relação a pai e mãe, mas eles vão estar num contexto absolutamente seguros, né? Então, acho que assim, o perfil ele pode ter já conhecimento do idioma, ele pode ter afluência no idioma, porque a gente vai sempre trabalhar com base nas características de cada aluno e nos objetivos de cada um dos alunos, né? Como a gente sempre gosta de dizer, a faixa etária ali dos 13, 17, ali, é aquela faixa etária que eles estão no processo de autoconhecimento. E o momento em que eles vão ter essas experimentações, eles passam a ver do que eles dão conta. E eles acabam dando conta de muitas coisas que eles sequer imaginavam. Ao dar conta, eles vão, então, se sentindo cada vez mais seguros, cada vez tendo maior autoconhecimento, o que eu sou capaz, né, até onde eu consigo ir. E a gente está numa fase, gente, onde ele futuramente, bem rápido, eles vão ter que começar a fazer escolhas. Né? Escolhas importantes da vida, né? Por exemplo, profissão. E só consegue fazer escolhas quem tem, ou boas escolhas, quem tem um autoconhecimento. Eu sei o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu vou fazer, o que eu não vou... Então, a gente, com o intercâmbio, a gente antecipa esse processo de maturidade. Né? A gente faz com que eles exercitem coisas que talvez eles dentro de casa, não dentro vão fazer da escola, no dia a dia. Não vão fazer, né? Tem gente, então assim, desde o acordar sozinho, né? O cuidar da sua roupa, o lavar a sua roupa, o saber que roupa vai usar, né? O que tem que se proteger, cuidar bem, tomar água, se alimentar direito, são coisas que a mãe fica ali, fulaninho tá fazendo, fulaninho tá fazendo. Mas lá, num outro contexto, ele vai ter que ter esse processo de autoconsciência. E mais, ele vai poder se apresentar e conhecer novas culturas e ver a diversidade que é esse mundo. E vai ampliar aí a caixinha dele de segurança mesmo, né? Quer dizer, sai do contexto família, escola e vai para o contexto mundo. Exato. E você sabe que você falando sobre isso, eu até pensei num exemplo, algo que aconteceu comigo há 2 anos atrás. Eu fui liderar um grupo e nós tivemos um problema de extravio com malas. Então, Nossa, nós chegamos no sempre destino chato. sem as malas. E aí, obviamente,
nós levamos os adolescentes numa loja para comprar ali as roupas, ali para os primeiros dias, né? As roupas básicas. A maioria deles não sabiam nem o que comprar. Porque não estão habituados a fazer isso no dia a dia. Exato, eles me perguntavam, mas o que eu compro? Bom, os meninos comprem cueca, né? É essencial. Sim. As meninas comprem roupas íntimas. Mas qual o tamanho que eu uso? Bom, não sei, você vai ter que experimentar para saber, porque normalmente quem faz isso, né, aqui na bolha em que eles vivem, são os pais. Então são coisas assim básicas, né, que essas descobertas, essas experiências já trazem num programa desse, né? Exatamente. E eles ficam muito animados também, né, de ter essa possibilidade de fazer coisas que também não tá nessa rotina no dia a dia deles, né? Eu acompanhei o último embarque que a gente teve agora em julho e a gente via como que eles estavam ansiosos para vivenciar tudo isso. É claro, chega ali no destino, acontecem coisas como essas, às vezes inesperadas, mas até para eles isso é história para contar, são experiências que vão ajudá-los, né, Carla? Isso é muito importante, porque assim, desde o programa, que é o programa de curso de inglês com passeios e atividades, eles vão ter experimentações. Eles vão acabar tendo situações que são imprevisíveis e que eles vão ter que aprender a lidar. Né? Então, eu acho que é isso. Cada situação que vai acontecendo, seja ela uma dificuldade pessoal ou uma situação nova, que ele não precisou nunca tomar uma decisão, ele vai começar a tomar determinadas decisões. Né? E viver as consequências das decisões tomadas. Então, isso, per si, já traz um grande conhecimento. Então, assim, tem o curso de inglês com passeio. Mas aí também, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho dessa jornada da educação internacional. Ótimo. Porque ele começa, talvez, com inglês, com atividades e passeios, e depois ele pode evoluir para um programa, que é um programa onde ele vai trabalhar essas questões mais de personalidade, de liderança, de resolução de problema, de resolução de conflitos, partindo de situações pessoais até situações globais. Então, a gente tem uns programas que são programas que eles vão trabalhar especificamente isso. Assim, para aquele aluno que talvez já tenha o conhecimento do inglês, mas vai fazer um programa em inglês, que vai trazer para eles quais são as habilidades que ele precisa ter para um futuro, né? E para um futuro diverso, que é o que ele vai estar encarando. Só que hoje, ele, no contato o tempo inteiro com telas, o que mais o adolescente e o jovem precisa, seja para se sentir feliz. Gente, tem dados, inclusive do Fórum Econômico, que fala exatamente isso, que os jovens hoje estão mais deprimidos do que antigamente. Então, assim, ele precisa de relacionamento humano, ele precisa de relacionamento intercultural, ele precisa ver que existem uma diversidade imensa de culturas, que ele não precisa julgar, que ele não precisa estereotipar, mas que ele precisa aprender a respeitar e conviver, porque ele não sabe se ali na frente ele não vai estar, talvez, negociando com pessoas de outras culturas, trabalhando num contexto internacional. Então, esses programas, que eu diria que é uma segunda etapa da jornada, eles são programas riquíssimos. Né? Eu, em julho desse ano, eu acompanhei um grupo que foi fazer um bootcamp no Silicon Valley. Olha que oportunidade incrível, e que para um adolescente, gente, isso é único, porque tem pessoas profissionais que aí já têm anos de carreira que talvez não tiveram essa oportunidade na vida, e eles têm esse acesso, né, por meio desses programas. Então, realmente, você diria que essa a primeira etapa seria um curso de idioma ali com alguns passeios e atividades, e essa segunda etapa em grupo de preferência, e aí essa segunda etapa, vamos dizer, é um plus, né? Se você já tem um nível de conhecimento... A gente tem alunos que começam nesse primeiro processo, né? Que, eu quero viajar em grupo, eu quero ter um acompanhante. Sim. Então, para os pais também é uma situação de maior segurança. Evoluem para um outro programa, que pode ser em grupo ou pode ser individual, que é esse programa para desenvolvimento dessas habilidades, né? De relacionamento, soft skills, que a gente fala tanto, que é o que o intercâmbio traz de rico, né, em tudo isso, que é a capacidade de tolerância, a capacidade de lidar com situações adversas, né? Esse programa, por exemplo, do Vale do Silício, ele é um programa de mudança de mindset, né? Então, os alunos, eles iam lá, eles tiveram contato com todas as novas tecnologias, eles
começaram a pensar quais são as profissões efetivamente do futuro, eles puderam desenvolver um projeto, né? E dentro desse projeto eles tiveram aulas, por exemplo, sobre como a área financeira, como é que vai ser o futuro, né? Seja com Bitcoin, blockchain, o que for, né? Eles trabalharam a questão da inteligência artificial, qual é essa virada que todo mundo está falando, né? Onde vai chegar a inteligência artificial? Eles puderam ver isso em loco, no lugar onde está tudo acontecendo, né? E aí depois eles inclusive apresentaram para investidores os seus projetos. Então isso até eles chegarem nessa montagem desse negócio, né? Eles passaram por professores, doutores em Harvard, em Stanford, em Berkeley, e essas pessoas trouxeram para eles os seus conhecimentos e a sua bagagem. Então, a mudança de mindset que a gente fala é isso, né? É você... E eles todos deram conta. Com mais nível de inglês, menos nível de inglês, algum com perfil mais desbravador, o outro com perfil mais estruturado, né? Inclusive, eles fazem o teste de personalidade e de liderança. Isso é muito legal. Então, o aluno, eles montam equipes baseadas nos perfis dos alunos. Então, assim, puxa vida, uma empresa ela precisa ter alguém que olha para frente, mas uma empresa tem que ter também aquela pessoa que é detalhista, que cuida dos detalhes. Então, todos eles têm espaço. Não é só aquela pessoa que é altamente extrovertida que vai ser o líder. Não, todos eles, dentro das suas características, eles têm o seu espaço. Então, assim, essa é a riqueza que a gente quer tentar trazer, né? Então, essa segunda etapa de autoconhecimento, desenvolvimento de soft skills, ela é muito rica. E a terceira etapa é aquela etapa onde ele vai poder, talvez, experimentar a futura profissão. Então, assim, puxa vida, eu acho que eu quero ser médico. Então, eu vou fazer um programa voltado para a medicina, onde eu vou ter atividades práticas, né? Eu vou ter palestras com doutores, com médicos, eu vou fazer uma visita num hospital, eu vou aprender a fazer uma endoscopia, eu vou suturar porquinho. Enfim, são programas onde ele vai poder fazer aquilo e antes de escolher, por exemplo, a universidade, o curso que quer fazer. E esse programa, vamos dizer, essa terceira etapa da jornada, Carla, ela exige alguma qualificação, algum requisito, algum pré-requisito para que se faça? O aluno tem que ter já um bom nível de idioma, né? Ele tem que ter um nível de compreensão, tá? Porque normalmente também esses programas acontecem junto com alunos residentes locais. Então, o professor ele parte do princípio de que aquele aluno está compreendendo todo o conteúdo. E ele tem que aproveitar aquele conteúdo, né? Então, é por isso que eu digo assim, é uma jornada onde você vai levando essa criança e ajudando essa criança. É uma complementação curricular, né? A gente sabe que as escolas, os colégios, eles ajudam na formação daquele ser, eles dão todo o conteúdo acadêmico que ele precisa, mas a gente dá para esses alunos vivências, a gente complementa essa aprendizagem, né? E eu entendo que, por exemplo, a gente tem muitas parcerias com colégios e esses colégios, eles entendem que a gente anda ao lado do colégio para a formação daquele ser, para entregar, né, essas pessoas mais preparadas, né, formar seres humanos melhores para o nosso país, para si mesmo e para o mundo. Eu queria até trazer isso que você falou sobre soft skills, porque é algo que está muito presente hoje em dia, né? A gente percebe que assim, muitos estudantes eles estão preparados, eles estão se preparando muito com as hard skills, que são aquelas habilidades que você aprende dentro de sala de aula. Conhecimento técnico, né? Exato, que é o técnico, que é o acadêmico. Mas falta essa preparação de vida. Exatamente o que você falou, que são as soft skills, que é resiliência, saber tolerância, adaptabilidade, flexibilidade, exato, resolução de problema, negociação, win-win, ganha-ganha, né? Exato, uma série de coisas. E aí eu queria, entrando nos tipos de programa, Carla, eu queria que você ancorasse um pouco, assim, separasse um pouco para aquele estudante ou aquela família que fala, puxa, eu queria que ele trabalhasse mais as soft skills, ou eu acho que as soft skills aliada com hard skills, como esse programa que você falou agora do Silicon Valley. Eu queria que você ilustrasse um pouco a diferença dos programas para o pessoal. Então, assim, olha, você tem os programas, primeiro, eles podem acontecer em janeiro ou em julho, certo? Então, os programas de julho, eles são os programas mais diversos. Por quê? Porque as férias no mundo
acontecem no mês de julho, tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul. Então, os programas de julho, você consegue ter um mix de nacionalidade maior de estudantes. E com isso, você consegue ter uma variedade de programas diferentes. Então, você vai ter o programa de inglês com passeios, você vai ter o programa, por exemplo, que é Future of Workers, né? Que é qual vai ser as profissões, quais vão ser as profissões do futuro, né? Que possibilidades eu tenho, que áreas eu posso explorar nesse meu processo de tomada de decisão futura profissional, né? E tem esses programas, por exemplo, a gente tem um programa que é o programa que acontece com um professor de Harvard, né? Que ele é um programa onde a gente trabalha basicamente estas soft skills. Ou seja, onde a gente vai trabalhar todas essas questões com os alunos. São programas ali de 2 semanas que acontecem no mês de julho. Né? A gente tem programas que acontecem, por exemplo, no Canadá, também de 2 semanas, onde eles vão poder fazer essas experimentações. Tá? Em janeiro, os programas, qual que é a diferença? Normalmente, é o hemisfério norte que é English speaker e que é para onde a maioria dos alunos tem o desejo, né, e a ansiedade de ir. Então, quando a gente está em janeiro, a gente não tem férias no hemisfério norte. As férias são no hemisfério sul. Sim. Então, é muito comum que no mês de janeiro você tenha mais latino-americanos ou pessoas que vão para ficar o ano inteiro nessas escolas e nesses programas. E por isso, então, a maioria dos programas ele vai ser do idioma. Mas a gente tem também, por exemplo, a Austrália, que é hemisfério sul, que tem férias junto com o aluno brasileiro e que lá a gente consegue ter programas voltados às profissões. Então, seja da medicina, seja do direito, seja do business, Então, a gente consegue, de acordo com a disponibilidade do aluno, puxa, eu só posso em janeiro viajar. Eu não tenho inglês. Bom, então você vai fazer um programa de inglês. Não, eu já tenho inglês, eu quero um programa em inglês. Bom, então a gente tem essa opção na Austrália. Em julho, a gente tem todas as opções. O aluno então, vai julho, a gama, ela acaba sendo maior. Carla, a questão de duração desses programas, tanto em julho quanto em janeiro, existe um tempo mínimo, um tempo máximo de duração desses programas? Normalmente vai de 2 a 4 semanas. Então, 2, 3 ou 4 semanas, dependendo da disponibilidade aí do aluno e dependendo do formato do programa. Tem programas que eles estão em blocos de 2 semanas. Tem programas que são em blocos de 3 semanas, né? Então, e tem programas em blocos de 4. Então, isso aí também, cada família, a gente vai conversando com a família, conversa com o aluno, vai entender o que é o desejo, qual é a disponibilidade e com base nisso a gente faz essa consultoria, né, de oferecer dentre todas essas possibilidades, qual que melhor atende aquela família e aquele aluno. E me fala uma coisa, em relação a grupos, esses programas eles acontecem em grupos ou eles podem acontecer individualmente também? E qual o ganho de um programa ser em grupo e um ganho de um programa ser individual? A gente tem que pensar que todos esses programas, no fundo e no final das contas, eles são todos em grupo, porque eles vão, independente de você sair com um grupo aqui do Brasil, todo mundo junto, acompanhado por um guia da Experimento, tá? Você vai chegar lá, você vai encontrar outros alunos de outros grupos, de outras nacionalidades. Então, tem as duas possibilidades, né? Aquele aluno que, por exemplo, talvez já esteja no seu segundo intercâmbio, ele vai dizer assim, tá, esse aqui eu quero uma coisa específica e não existe um grupo com acompanhante. Então, eu vou sozinho, né? A gente tem todos os cuidados em todos os, né, no aeroporto, etc e tal, a espera do aluno lá no destino. Então, o que eu posso te dizer assim? Que qualquer possibilidade, ela vai ser válida, porque você vai chegar lá e você vai fazer grandes e melhores amigos por toda a vida. Então, tem muito aluno que fala, eu não vou porque eu não quero ir sozinho, eu só vou viajar se o meu amigo for. Eu vou te dar uma dica, você vai chegar lá e você vai fazer muitos amigos, porque todas as pessoas que estão lá estão na mesma situação que você. Eles também não têm amigos, eles também estão precisando fazer novos amigos. Então, assim, e é essa a riqueza. Eu também acho. Eu acho que esse que é o maior ganho, né? A questão do relacionamento que a gente acaba tendo com as pessoas num outro lugar, pessoas de outros países, com outras culturas. Acho que não tem como, até pela palavra, né, de intercâmbio, não tem como existir intercâmbio se você não tem esse relacionamento, né? Então, acho que às vezes pode ser que não forme ali um grupo, a pessoa tenha uma especificidade, ela acaba indo sozinha, mas ela nunca vai estar sozinha
sozinha, porque ela sempre vai ter ali os colegas da sala de aula dela, ou as pessoas com quem ela vai fazer as atividades, né? Giane, vai ter estrutura da escola Vai lá, ter estrutura. que vai funcionar como grupo líder, né? Talvez não Sim. seja o grupo líder brasileiro, mas a estrutura da escola, a escola ela funciona independente de ter um grupo líder do Brasil ou não ter, né? Eles partem do princípio de que eles são responsáveis pelos alunos enquanto eles estão lá. Não, e é engraçado a Carla falar isso, né? Interessante, na verdade, a Carla falar isso, porque eu também lidero grupos, né, da Experimento, e acho que é uma das únicas nacionalidades, né? Um dos únicos países que mandam grupo líder, né? Com os estudantes, com o grupo, é o Brasil. É o Brasil? É, exatamente pelo que a Carla disse. Lá eles têm toda a infraestrutura e tem toda a questão de ter um staff lá preparado para receber esses estudantes, independentemente se for grupo, se for individual, para dar esse suporte o tempo todo. Suporte na parte de passeio, suporte acadêmico, suporte em relação à acomodação, tudo. Não, isso é incrível, porque daí acho que dá uma segurança, principalmente pela idade deles, né? Os pais ficam muito preocupados. Eu não vou estar lá, né? Então, quem que vai ajudar vai dar o suporte. Claro, a gente quer a autonomia e a independência dos estudantes, mas tem algumas situações mais delicadas que realmente, às vezes, dá esse receio se vai ter alguém dando um suporte. E aqui a gente tem, vamos dizer, esse plus que ainda tem o líder, né, brasileiro que acompanha esses grupos. Então... E o aluno que vai sozinho, também a gente tem todo um suporte Sim. que a gente dá. Então, o aluno sai, por exemplo, saindo de São Paulo, saindo de Porto Alegre, que é da onde eu sou, a gente embarca esse aluno chega em São Paulo, vai ter um receptivo em São Paulo, esperando por ele ali no desembarque, vai auxiliá-lo a embarcar lá no voo internacional. Quando ele chegar no aeroporto, no exterior, vai ter lá a estrutura da escola, um transfer esperando por ele para levá-lo até a escola. Então, ele vai estar sozinho ali dentro do voo e olhe lá, porque ainda tem o serviço de menor desacompanhado que algumas companhias aéreas oferecem. Então, assim, eu acho que tudo depende muito de como o aluno se sente, né? Se ele quer uma coisa muito específica, ele vai escolher prioridades. A prioridade é estar com o grupo líder ou a prioridade é fazer o programa que eu quero, mesmo sendo ele muito específico e não tendo um grupo líder. E aí a gente vai trabalhando conforme a gente sente a família e sente o aluno para atender a expectativa deles. Eu queria te fazer uma outra pergunta. A gente está falando dessa jornada de educação internacional. E nessa jornada, o programa de férias, o que a gente está falando hoje aqui, seria o primeiro step, o primeiro passo. E aí eu queria que você falasse do segundo passo. E qual a importância desse primeiro passo para dar o segundo passo? Eu tenho uma estatística na minha empresa, ali na Experimento de Porto Alegre, que a gente tem em torno de 35% dos nossos alunos que fazem o programa de férias, depois eles escolhem fazer um programa de ensino médio no exterior, que é o high school. Então, por quê? Porque ele já viu que ele deu conta, ele já sabe mais ou menos quais são as suas habilidades, ele sabe do que ele é capaz e ele então evolui para um programa de maior duração, que o high school você faz uma parte da escola fora, né? Então você pode morar com uma família, você pode morar dentro da escola, mas o fato é, eles já se sentem seguros para seguir para essa nova etapa, de ficar um ano ou um semestre acadêmico fora. E aí eu tenho também uma outra estatística que em torno de 5% dos meus alunos que fazem o programa de high school evoluem para fazer uma faculdade fora, que a gente presta então a consultoria para ele fazer a faculdade fora. Então, assim, a gente, na verdade, começa com eles e o nosso objetivo, gente, é abrir possibilidades. A gente quer que ele tenha plano A, plano B, plano C e que ele tenha possibilidade de escolhas. E, às vezes, o que acontece é isso, né? Você não dá o primeiro passo e aí você fica sem opção e sem escolha. E a gente quer proporcionar, entregar pessoas melhores para o mundo, profissionais melhores para o nosso mercado de trabalho, para evoluir esse nosso país e pessoas mais diversas, tolerantes, adaptáveis, que consigam, né, conviver com culturas diferentes. Eu acho que a gente não pode esquecer que o intercâmbio ele surgiu no pós-guerra com o objetivo de gerar compreensão entre os povos, né? Então, assim, de que jeito que você gera compreensão? Através da convivência. Né? É você vestindo o sapato do outro, morando com o outro, sabendo como é que o outro pensa e por que ele pensa daquele jeito. E isso, gente, gera paz. Né? E isso gera negócios. Ganha-ganha. E é isso que a gente precisa para o futuro. A gente precisa plantar isso hoje. Então, assim, eu sou muito realizada com o trabalho que eu faço. Porque o trabalho que eu faço, eu sei que eu mudo vida de pessoas, eu mudo vida de famílias e eu mudo o futuro de famílias e de alunos.
E eu gostei da sua fala, porque a gente sempre reforça aqui, né? Que a gente sempre vai ter um intercâmbio para cada fase da sua vida. E eu acho que essa oportunidade de você ficar 2, 3 ou até 4 semanas, ela vai te empoderando, vai te tirando o medo. Porque você não sabe, muitas vezes pode ser a primeira experiência internacional de uma pessoa, e ela tem esse receio, né? Como que é estar fora do Brasil, fora da minha cultura, né? Daquilo que eu já conheço. E aí isso dá essa vontade. Gostei muito dessas semanas que eu fiquei. Vou ficar 1 ano, vou ficar 2, até como você falou, fazer uma universidade, se tornar um profissional realmente preparado para receber qualquer pessoa, porque a gente tem visto cada vez mais as empresas muito globalizadas, até essa questão de trabalho remoto permite que você tenha contato com pessoas de outros, você está trabalhando aqui, mas para uma empresa de outro lugar, então... Eu acho incrível, eu sempre gosto a gente falar dessa jornada do aprendizado, né, Fih? Como ela muda realmente a nossa vida, né? Exatamente. Ó, a gente já está chegando aqui na nossa reta final do nosso programa. Infelizmente, pessoal, a gente tem aí que meio que se despedir da Carla. Mas antes de se despedir de você, Carla, eu gostaria que você, de toda essa aula que você já deu pra gente sobre intercâmbio, principalmente sobre o programa de férias, eu queria que você fechasse encorajando, né? Acho que não só os adolescentes, mas os pais desses adolescentes dar esse primeiro passo, né? A topar essa experiência. A gente vê hoje em dia que muitos pais às vezes têm uma dificuldade, né? Aquela questão de, mas será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que ele está preparado? Como você mesmo disse. Então eu queria que você, vivendo isso em loco, né? Com os estudantes, nas suas lideranças e trabalhando com isso há muito tempo, eu queria que você desse uma mensagem de coragem mesmo para esses pais e para esses adolescentes. Bem, eu sempre digo assim, né, como mãe, eu digo que a gente ama filho mais que a gente mesmo, né, e a gente precisa deixar o filho mais pronto para a vida, né, e o que a gente está proporcionando e propondo, né, para os pais e para os filhos é esta vida, porque o que nós proporcionamos é vida. Né? O que a gente faz você vai viver, só que você vai viver num contexto diferente, você vai experimentar vivências novas. E isso, gente, não tem como ser ruim. Qualquer problema que vier a surgir, ele depois vai ser uma história para contar para o neto, né? E ele vai trazer crescimento. Então, primeiro, eles estão numa zona de segurança importante, né? Existe aí uma empresa por trás que vai estar cuidando, que selecionou os programas, né? E que tem certeza que vai poder dar para eles a segurança que eles precisam. Mas é vida, e vida vai ter as suas peculiaridades, vai ter o dia que ele vai talvez não gostar de uma atividade, mas isso vai trazer para ele elasticidade. Né? Vai ter o dia que ele vai querer ter ido comprar tal coisa, mas o dinheiro vai ter acabado e não deu tempo da mãe mandar o dinheiro de novo, e ele vai ter que viver com aquela pequena frustração. Mas a gente precisa fortalecer os filhos, gente. A gente sabe que o mundo está cada vez mais complexo, e se a gente entregar filhos frágeis para o mundo, esses filhos vão sofrer demais, e a gente não vai estar aqui para sempre. Em algum momento, eles vão estar por si. E a gente precisa deixá-los prontos a estar por si. Então, esse é o meu convite para os pais. Acreditem que vocês estão dando o melhor. Porque eu digo sempre, quem ama, cuida, né? Mas o cuidar significa preparar para a vida, né? E para o estudante, meu Deus, vocês, mesmo aquele aluno que está com receio, que está preocupado, será que eu vou conseguir, não vou conseguir? Você vai conseguir. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Você vai ter uma experiência muito rica. E assim, só se arrepende quem deixa de fazer. Então, acho que a gente tem que, na vida, ter algumas coragens, dar um pouquinho, sair um pouquinho da zona de conforto, dar um passinho além, né, dessa zona de conforto, porque daí a gente vai longe. Que convite maravilhoso. Não, que aula. Que aula. Fala a verdade. Foi incrível. Você foi muito além, assim, Carla. A visão que você traz de mundo, como você... O brilho nos seus olhos falando sobre intercâmbio. Eu tenho certeza que muita gente vai começar a procurar, né? Os nossos programas de férias agora, os próximos são de janeiro, né? Já pode começar a procurar, né? Que dá tempo, né? Nós já estamos aí com alguns grupos até já... com as vagas ali próximas de terminar. Então, quem tiver interesse, entre em contato com as lojas da Experimento, entre em contato ali com a loja mais próxima,
procurem no nosso site, porque tem muita opção legal para janeiro e já para julho de 2025. Sim, já pode Já procurar. está na hora julho. de começar a preparar, de se programar. Os programas de julho de 2025 estão praticamente todos aí, saíram do forno já e estão a 1000 por hora. Não, são incríveis, gente. Quem acompanhou nas redes sociais como foram esse último programa de férias sabe que foi legal. Então é a sua oportunidade. E com essa fala da Carla, eu não perderia mesmo essa oportunidade de ir. Fi, muito obrigada. Sempre você aqui conosco, né? Já é de casa, como eu falei. Obrigado. Carla, olha, só posso dizer, volte mais vezes para contar mais histórias para nós, que realmente enriqueceu aqui o nosso... Inspirador. Muito obrigada, gente. Para mim foi um grande prazer. Eu acho que cada franqueado, cada loja da Experimento tem esse mesmo sentimento que eu tenho, de que a gente trabalha com educação acima de tudo e que a gente quer formar pessoas. Então, eu acho que vocês fiquem seguros que vocês sempre vão ter uma experiência muito rica conosco. E agradecer você que estava nos assistindo até este momento. Continue nos acompanhando aqui no Expert Talks. Um grande beijo, até mais. Tchau, pessoal. Expert Talks. Expert Talks.